Aleluia. Amém? Amém. Quantos podem sentir a presença do Senhor aqui? Levanta a mão. Amém. Eu estava louvando aqui, e a gente ainda tem trabalhado na questão do ar-condicionado, a gente ainda tem algumas coisas para fazer, para que você entre de casaco de pele aqui nesse lugar. Amém? Mas eu me lembrei do missionário Quirino. Eu não sei quantos lembram dele, mas o missionário Quirino é um missionário que a gente apoia, e a gente sempre quando pode manda uma oferta lá na África, e ele trabalha com a maior favela da África, e algumas vezes ele mandou algumas fotos para a gente dessa favela. Quantos lembram dessas fotos? Eu vou dizer lá na escola, alguns lembram apenas, vou ter que botar ele de volta. Irmão, no meio da África, no meio de paredes mal rebocadas e com um telhado mal feito, os irmãozinhos sentados numa toquinho de madeira, todos eles sem nenhuma condição, com um sorriso nos lábios, adorando a Deus. No meio do lugar eu falei assim: obrigado por esse ar, que não está funcionando tão direito hoje, mas olha, está confortável a cadeira, não está, irmão? Amém. O Senhor tem te sustentado a cada dia mesmo? Quantos são felizes por estar nesse lugar hoje? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E com alegria no coração vamos declarar, com autoridade e fé, aquilo que a gente já cantou hoje: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Somos que vivem o melhor de Deus, a palavra dele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Você que trouxe a sua Bíblia hoje, você que trouxe o seu aplicativo hoje, você que trouxe alguma coisa hoje que contém a palavra de Deus, eu queria ler um versículo para a gente iniciar essa palavra. Está lá em Salmo 37, versículo 4 e 5. Nós vamos ler esse versículo em respeito à palavra do Senhor, ainda de pé, e vamos estar fazendo uma oração para que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Vamos achar um amém? A Bíblia diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Feche meus olhos onde você está. Se quiser baixar sua cabeça, em sinal de reverência ao Senhor que está aqui. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque na reunião dos santos o Senhor habita, e Deus, o Senhor, se faz presente neste lugar. Eu peço a Ti, Deus, que a palavra ministrada hoje, Pai, venha de encontro, Pai amado, à necessidade do coração da Tua igreja. Eu tenho convicção, Pai, que é o Senhor que nos deu esses textos bíblicos, este tema, e Deus amado, eu peço a Ti que neste lugar, Pai, haja corações sedentos por Ti, esses corações com terra boa, Pai. Pai, se alguém está assistindo online hoje, Pai, que a palavra ministrada seja e venha de encontro, Deus, a vida dele e dela também, onde quer que ele esteja no mundo, Pai. E que o Senhor, Pai, possa fazer o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E a igreja diz? Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deleite-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Quantos já podem dizer que na sua vida já sentiram ou ouviram o agir de Deus claramente, em alguma área, em algum momento da sua vida? Amém, glória a Deus. E é tão bom. Você lembra desse momento? Você lembra desse exato momento? Eu lembro de vários momentos aonde eu penso e foi o do agir de Deus. Não havia possibilidade humana de ser qualquer outra coisa. Ai, pastor, foi coincidência? Não. Foi sorte? Não. Foi o mover do Espírito Santo na nossa vida, através de nós, por nós. O texto diz assim: entregue o teu caminho, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tem outro texto que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e, quantos sabem disso? Todas as demais coisas vos serão
acrescentadas. Por isso, na vida do cristão, a base, o firmamento é ter relacionamento com Deus. Nós precisamos. E hoje, nós entramos no mês de julho, o mês mais quente do ano, irmão. Sabia disso? Julho, meio do verão, na Flórida. Quantos que é o primeiro verão que está passando na Flórida aqui? Levanta a mão. Alguns, né? Oh, Jesus, mas esquenta essa terra, né? Irmão, é um troço absurdo. Eu entrei aqui dentro hoje e para mim não estava agradável, mas eu saí lá fora e falei, está insuportável, né? Porque 100 graus Fahrenheit lá fora, ninguém aguenta. É muito quente, é muito calor. E eu fiquei pensando em a nossa satisfação no Senhor. Como é bom quando nós estamos se deleitando no Senhor, descansando no Senhor, naquele lugar onde só o Senhor pode nos levar e nos trazer. Hoje eu quero trazer para vocês uma história muito antiga, como toda a Bíblia o é, porém uma história muito conhecida. E eu queria ressaltar alguns pontos desta história para você. Por quê? Porque é uma história que eu tenho certeza que vocês conhecem. Eu vou dar uma dica e vocês vão me responder. Por exemplo, ele é muito grande e o outro é bem pequenininho. Estou falando de quem? Irmão, vocês estão bom demais. Davi e Golias. Todos nós, por mais novos na fé que somos, por mais não assíduos na palavra, todos nós sabemos, todos nós ouvimos falar sobre a história daquele baixinho Davi, que foi enfrentar quem? O gigante Golias. E se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Essa história, irmãos, ela se passa, para quem não está tão sintonizado assim, entre a batalha entre o povo de Israel e os filisteus, que era um povo inimigo. E por 40 dias eles ficavam ali, simplesmente em linha de guerra. E por 40 dias havia um guerreiro do povo filisteu que entrava na frente e chacotava do povo de Israel, o povo da Bíblia, o povo de Deus. E ele desafiava essas pessoas. E esse homem, irmãos, segundo os mais conceituais, ele devia ter em torno de 2,30 metros de altura. Algumas escrituras originais do hebraico dizem que ele poderia até ter 3,20 metros de altura. É alto, não é, irmão? Muito alto. E tinha um exército inteiro que olhava aquele homem, e quando ele falava, acontecia algo tremendo, as pessoas tinham medo. Davi, que é o nosso personagem hoje, mais uma vez, o menino ungido pelo Senhor, os irmãos foram para a batalha, ele ficou cuidando das ovelhas, mas todos os dias ele levava comida para os irmãos. Num desses dias, irmãos, Davi, que já tinha experiência com Deus, e já tinha um histórico com Deus, ele ouviu o desafio desse grande Golias, e no versículo 20 em diante diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, as comidas para os irmãos, e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, com quem? Com os irmãos, Golias, esse gigante forte, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi, aconteceu o que? Ele, vamos falar, ouviu? Só os acordados digam ouviu? Amém. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de, vamos falar juntos, medo. Eu queria parar agora aqui na história. Primeiro ponto dessa palavra que eu quero repartir com vocês, é a palavra medo. Medo, irmãos, tem a capacidade de fazer com que a gente fuja do gigante, fuja das batalhas, fuja do confrontamento. Quantas vezes você já não teve que ter uma conversa difícil com alguém e você fugiu? Ou foi só eu? Ou você acha que é agradável ter conversa difícil? É horrível, não é? Eu tenho que falar com aquela pessoa, o assunto é desagradável. Amanhã eu falo. Não, amanhã eu falo. E ele começa a dar um negócio e um medo. Dá para a gente não falar mais sobre o assunto?
Não é assim? Mas o que acontece nessa cena é que os israelitas fizeram duas coisas. Primeiro, eles viram o problema, eles viram o gigante, eles viram aquela situação, uma situação que nenhum deles tinha humanamente uma capacidade de enfrentar. Dois, além de ver esse problema, a Bíblia diz que eles ouviram o que o mesmo homem por 40 dias estava ali. Ei, quem é homem aqui? Quem é aqui o corajoso? Quem é o capaz de enfrentar-me? Não eu, o Golias, né? Quem é o grandão bonzão? Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, a gente passa ouvindo vozes, ouvindo situações, olhando situações que nos petrificam de medo, e a gente, ao invés de enfrentá-los, ao invés da gente se posicionar, a gente simplesmente morre de medo. Morre de medo de enfrentar a situação, morre de medo de ter a conversa difícil, morre de medo de liberar perdão, morre de medo de face a situação da própria vida, dizendo assim: eu não quero mais isso. E faz o que o povo filisteu fez, eles fugiram. Medo, irmãos, medo faz com que nós percamos a autoridade que o Senhor já nos deu. Medo, qual é o problema que você está enfrentando hoje? Eu te pergunto: dívida, falta de visão, ameaças, projetos, vozes que ficam intimidando o seu coração. Qual é a voz que está falando mais alto nas batalhas da sua vida no dia de hoje? Qual o medo que tem dominado o teu coração? Irmãos, nós somos peregrinos nesta terra, e a maioria de nós somos peregrinos nesse país. Quantos medos enfrentamos como comunidade imigrante? Quantos medos enfrentamos como incertezas do futuro? Só que o medo, irmão, ele não vem do Senhor, ele não procede do Pai. Muito pelo contrário, o Senhor não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia, de aqueles que não param nas situações, mas enfrentam aquilo que precisa ser enfrentado. Davi ouviu da mesma maneira que um exército inteiro ouviu. Davi, ele viu aquele gigante da mesma maneira que todos ouviram. Porém, qual era a diferença? Qual era a diferença, pastor? Que no primeiro ponto que eu estou repartindo com você, Davi, ele não aceitou isso no seu coração. Sabe por quê? Provérbios capítulo 3, versículo 21 ao 26 diz assim: olha, irmãos, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor, aleluia, será a sua o que, a igreja? E o impedirá de cair em armadilha, aleluia. A nossa segurança, irmãos, tem que estar no Senhor dia e noite. A nossa esperança tem que estar no Deus dos deuses, no Rei dos reis, no Senhor dos senhores. Toda vez que a gente deixa o medo dominar e a gente foge da situação, a gente está negando a obra de Deus na nossa vida, a gente está esquecendo, irmãos, de quem somos filhos, aleluia. Cantamos hoje essa canção: eu sou quem o Senhor disse que eu, e quem você é? Filho amado, filha amada, a quem o Espírito Santo está conduzindo, a quem o Espírito Santo está traçando o caminho, a quem o Senhor tem direcionado os seus passos. Irmãos, quando a gente realmente está no Senhor, saiba, isso acontece todo dia. O texto diz: olhe, não terá medo do seu sono, não terá medo da calamidade repentina. Quantos já passaram por calamidades repentinas aqui? Levanta a mão. Só metade da igreja, glória a Deus, irmão. Os outros continuam orando aí para nunca bater a porta.
Calamidade repentina, irmão, pode ser uma coisa simples, tipo assim, você esperava a tua conta de luz de $120, que você pagava no inverno, daí você foi pegar a conta de julho, cena do cara que abre a conta em casa, tem envelope aqui, né? Abrir, mulher, filho, filha, paga a luz, paga, levanta o ar, o cara vira um capitão dentro de casa, paga todas as luzes, né? Sai do banheiro, nem dá tempo, porque tu já está pagando. Irmãos, uma conta de luz pode ser uma calamidade repentina na vida de uma pessoa, porque o orçamento estava 100 e veio 600 de luz. Primeiro mês pagou 250, segunda veio 1.300, o que você faz? Meu Deus! Mas a esperança é que o Senhor é o Senhor da nossa vida. E não que não temos que fazer economia, tem que fazer economia sim. Tem que ser sábio, tem que ser balanceado, tem que tomar todas as precauções. Mas quando bate a porta, irmão, a calamidade, pode ser de uma conta de luz, como pode ser um telefone do Brasil, dizendo, sabe aquele teu tio? Faleceu. Sabe a sua mãe está na UTI. Sabe o seu pai? E daí, nossa pastor, nem fala, não fala, porque agora me deu temor aqui dentro. Mas irmãos, quando estamos no Senhor, a calamidade repentina, eventualmente pode bater na nossa porta, sim pode. Mas quando a nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, aleluia. Irmãos, pode vir calamidade, pode vir notícia ruim, sabe o que a gente faz? A gente faz que nem Davi. Olha para Golias, olha para a situação. No off aqui, dá aquele medinho, né? Dá ou não dá? Dá, irmão. Dá aquela pingo de dúvida no coração. Você, putz, será que vai dar? Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou pecador. Eu preciso da tua graça. Daí o Senhor me lembra quem eu sou. Daí o Senhor me lembra e começa a renovar minha esperança. E daí eu me posiciono na frente do gigante Golias. E vamos para o segundo ponto dessa palavra. Primeiro, medo, sai fora. Medo não faz parte, não pode fazer parte daqueles que estão andando contra o Senhor. Mas diga, irmãos, sabe que quando está ruim, não murmure. Vamos falar juntos assim? Quando está ruim, não murmure. Fale para o irmão do lado, quando está ruim, não murmure. Sabe por quê, irmão? Dá para piorar. Sabia? Dá para piorar a situação. Se a gente começa a murmurar, porque sabe o que acontece? Davi olhou o Golias, ele não se intimidou. Mas guess what? O que acontece no seguinte texto? Versículo 28, quem está acompanhando, no capítulo 17, 1 Samuel. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Irmãos, Davi estava ali, ele estava interessado, ele se empolgou com a situação, com a oportunidade, e daí vem o irmão. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Às vezes a palavra de mais te jogar para baixo vem com a pessoa que está mais do teu lado, sabia disso? Às vezes a palavra que vem te fiar para baixo é a palavra daquela pessoa que vive com você, da pessoa que está trabalhando com você, da pessoa com que precisava talvez ter um estímulo. O irmão de Davi veio e deu o que? Irmão, Davi, você não está vendo lá as ovelhinhas, estão te chamando. Davi, venha. Davi, ele entregou a comida, ele voltou, e o que é? O que está acontecendo? Onde que é a batalha? Pastor, qual é o ar? Vamos arrumar esse negócio aqui? Eu falei, irmão, você não está entendendo a situação. Pastor, vamos arrumar, pastor, vamos lá. É fácil. Só tirar 2 máquinas, baixar no guindaste, sair para fora, levantar no Eric, botar, abrir 3 buracos aqui nesse Eric, comprar umas 2 dúzias de tubulação, pá, matou, estamos gelados. Oh, meu irmão, fala amém, ajuda aí, vamos lá. Amém. A gente olha a situação, irmão,
fica reclamando não, toma uma atitude positiva, proativa. O que precisa fazer? Porque, irmão, gente para arranjar problema está cheio, o problema é trazer solução. Gente para apontar o dedo e te acusar está cheio. O problema é pessoas que saibam olhar com graça, misericórdia e fé no coração. Que sejamos nós os estimuladores, aleluia. Porque os irmãos de Davi vieram, Davi, o que você está fazendo aí, Davi? Você devia lá estar cuidando da ovelhinha, teu lugar não é aqui, no meio dos fortes guerreiros de Israel. Como se não bastasse, irmão. Como se não bastasse. Além da situação ser totalmente avessas, as pessoas que poderiam estar estimulando Davi foram aquelas que mais o acusaram perto dele. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu. Como tem sido a sua língua ultimamente? Como tem sido sua palavra ultimamente? Tem sido palavra de vida, palavra de positividade, palavra de confiança, palavra de estímulo? Ou tem sido palavra de tristeza, depressão, tem sido palavra de derrota, tem sido palavras de inconformismo negativo? Como tem sido sua palavra? Porque a palavra dá poder, Provérbios está dizendo, há poder para a vida e poder para a morte. Aquele que a profere comerá do seu fruto. Gente, não é para olhar com cara séria para mim e falar assim: yes, pastor, estou falando só coisa boa, aleluia. Obrigado, Michele, não se esforçou. A palavra de Deus, irmãos, ela não vem para trazer condenação, mas ela vem para trazer libertação. Quando a gente ouve, ela fala no nosso coração, nós precisamos pegar e falar: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Jesus, é eu. É isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso mudar, é isso que eu preciso alterar na minha vida, para que o favor de Deus se manifeste em mim. Por isso, irmãos, vozes, quais são as vozes que têm batido de lá para cá, daqui para lá? O irmão mais velho veio e ouviu o Davi dizendo que estava todo animado com aquela ação da batalha. Davi deu vozes ao irmão dele, sim ou não? Não! Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que às vezes, da mesma forma que o irmão de Davi veio e botou ele para baixo, e ele não deu ouvido, porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha reservado para ele, é a mesma força que ele precisava para derrubar o Golias. Porque se ele tivesse ouvido o irmão dele e falado: é verdade, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para o meu campo. Quer saber de uma coisa? Ele nunca teria derrotado Golias. Às vezes as pressões que a gente usa, e as pessoas que são usadas para nos pressionar, muitas vezes é permissão de Deus para o quê? Aumentar as nossas forças para o dia da batalha, aleluia. Se você não pode com uma palavra negativa de uma pessoa que não está direcionada por Deus, irmão, como se quer vencer as batalhas? Seja cheio do Espírito Santo, enche o peito, o meu Senhor é por mim, Ele habita em mim, e na força dEle que eu vou vencer, em nome de Jesus. Não é naquilo que eu vejo, não é no gigante, não é nas circunstâncias. Qual palavra tem ecoado nos seus ouvidos nos dias de hoje? Ontem foi muito legal, os jovens tiveram reunião aqui, o Alexandre ministrou, e ele falou sobre vozes, ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Obrigado cada pai, cada mãe que mandou seu áudio, foi top. Para quem não estava aqui, está boiando agora, foi assim, né? O Alexandre pediu para que todos os pais mandassem um áudio falando assim: ei, tudo bem? Você sabe quem eu sou? E daí ele pegou 10 pais, e a galera toda aqui. E daí veio a voz de um pai. Quem que sabia a voz do pai? O filho. Quando a minha voz veio, os 3, pai, é o pai. Quando a voz do outro, não, esse é meu. E todos os outros assim. Daí tinha uma voz que o filho não estava aqui. E aquela voz ficou ecoando e ficou aquele silêncio assim.
é ciclano, é beltrano, ninguém sabe. E a moral da história, irmãos, é que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa conhecer a Deus. Para a gente reconhecer a voz de Deus, a gente precisa já ter ouvido a voz de Deus. Se a gente não ouve a voz de Deus, nunca ouviu a voz de Deus, é impossível eu ser direcionado pelo Santo Espírito de Deus. Eu começo a ouvir vozes estranhas, eu começo a ouvir voz aqui, voz lá, voz de pessoas que não estão direcionadas e não são bênção para a nossa vida, e eu começo a aceitar essas vozes, eu começo a ser jogado para baixo. Mas quando eu conheço a voz do Pai, aleluia. Quantos lembram da voz da sua mãe aqui, muito claramente, quando era adolescente? Chamava pelo nome ou pelos dois nomes, irmão? Depende, né? Hã? Quando tinha derrubado aquele pote de doce de uva, que ela, o dia inteiro ela trabalhou, foi aquela sujeirada na cozinha, você achou que limpou bem, ela botou pela cozinha, alguém quebrou o pote de doce, quem foi? Meu nome, primeiro André, segundo Gustavo, minha mãe está aqui. Raramente ela fica muito brava, ela é uma pessoa muito calma, mas quando fica... Irmãos, é pelos dois nomes na bucha. André Gustavo. Eu? Haja vara de marmelo, né? Daí. Qual você lembra da vara de marmelo aqui? Só uns poucos santos aqui foram educados à base da vara de marmelo. Para quem não sabe, a vara de marmelo é uma varinha da árvore, bem fininha na ponta. Aquela abençoada vara ficava em cima da geladeira. E a gente só via a pontinha dela. Edilson, você não sabe o que é aquilo, irmão. Aquilo é um terror na casa. Porque acontecia qualquer coisa errada, a gente olhava para a vara. E a gente era pequeno na época, né? Então assim, você olhava para cima e só via a pontinha dela. Irmão, o dia que a mãe pega aquela vara, tu vira o Spider-Man na casa. É pula para cá, pula, sobe em cima da cama. Nunca esqueça na sua que a gente levou eu, meu irmão. Mandou 3 vezes ficar quieto, não ficou, mas só vejo aquela superwoman entrando com aquela vara, tchá, 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 e você protegendo essa, oh meu Deus, sai de baixo. Hoje em dia, nos dias de hoje, seria espancamento infantil, né, irmãos? Mas vou te dizer, é bom demais. Ensina o teu caminho, no caminho que ele deve seguir, e quando ele crescer, ele nunca mais esquece. Sabe quantas surras eu levei que eu lembro na minha vida, irmão? Uma. Acho que foi a única que eu levei mesmo. Nunca mais precisa levar surra, irmão. Porque aquela varinha em cima daquela geladeira era uma mansa leão, assim que eu vou te falar. E a voz da mãe vinha. Obrigado. E a respeito à mãe, e o medo daquela vara obedecia assim, ó. A gente está de frente para Golias, problemas, situações, e a voz de Deus ecoa sobre as nossas vidas. Na história bíblica, irmão, tem várias vezes que vozes ecoaram. Josué, quando foi espiar a terra, 12 foram, só 2 vieram dizendo que a terra era boa, o resto dizia assim, é muito grande, tem gigantes, não vai dar. Josué conquistou a terra, sim ou não? Noé ouviu a voz de Deus, levou 100 anos para construir uma arca, durante 100 anos, pessoas olharam para ele e falaram, não vai rolar, chuva, o que é isso? Água do céu, tu está louco? Ouviu a Deus, ouviu a Deus, muito bonito, crentão, vai lá de dinheiro para pastor, vai lá. Só que choveu, irmão, e o povo todo, quando choveu, guess what? Quem que se salvou? Noé. Porque ele ouviu a voz de Deus, ele e a sua família foram salvos do dilúvio, aleluia. José do Egito, preguei esses dias sobre ele. José era um sonhador, e diversas várias fases, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, viveu como prisioneiro, mas nunca desistiu da voz que Deus falou no coração dele. Qual a voz que Deus falou no teu coração? Qual é a visão que Deus te deu, quando você ainda estava no Brasil? Qual é a certeza e a convicção que o Senhor te chamou um dia para a honra, para a glória dEle? A voz do Espírito Santo de Deus, falando, filho minha, filha minha, filho meu, venha,
Sou eu o teu Deus, sou eu o teu Criador, sou eu aquele que faz nova todas as coisas, aleluia. Essa voz, irmão, tem que ecoar no nosso ouvido dia e noite, noite e dia. Essa voz, ela tem que fazer e ser suficiente para que quando gigantes aparecerem na nossa frente, quando medos aparecerem na nossa frente, quando situações impossíveis aparecerem na nossa frente, a gente vai levantar o peito e vai fazer como Davi. Quem é esse filisteu que está desafiando a Graça Fellowship Church? Que não vai pagar o aluguel esse mês? Vai. Filho, não tenha dúvida. Quem é esse gigante que desafia a gente que a gente não vai deixar esse lugar uma geladeira? Vai ficar uma geladeira assim em nome de Jesus. Quem é esse gigante que diz que na nossa escola bíblica de férias não temos voluntários suficientes? Nós temos sim, em o nome de Jesus. Quem é esse gigante que diz para você: Estados Unidos não é para você? É muito difícil. Para todo mundo dá certo, para mim não. Quem é esse gigante que diz assim, que o meu casamento não tem mais jeito? O recurso e a única solução é divórcio. Mas a palavra diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Meu filho não tem mais jeito, está enfiado em drogas, não tem mais recuperação. Mas eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Terceiro e último ponto. Lembre, vamos falar lembre. E confie. Mais uma vez, lembre e confie. 1 Samuel ainda, capítulo 17, versículo 34 ao 37, diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu, aleluia, incircunciso, será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Amém e amém, aleluia. Quais são as tuas batalhas, irmão? Quais são as tuas batalhas, irmãs? O mesmo Deus, eu perguntei no começo da mensagem, quantos lembram que Deus já operou milagres claros na sua vida? Levanta a mão. O mesmo Deus que já fez, é o mesmo Deus que fará, aleluia. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Creia. E eu não estou falando, irmão, eu não estou falando de mágica, eu não estou falando de promessa impossível. Eu não estou falando de ilusão da fé, eu estou falando de vida real, enfrentando problemas reais, com soluções totalmente possíveis, quando colocamos Deus na equação, aleluia. Porque Ele move coisas que eu não posso, Ele move em circunstâncias que eu não consigo. Lembre-se quem é Deus na tua vida, traga à memória aquilo que te traz esperança. Coloque o teu caminho no Senhor, para o Senhor. Have faith, trust in the Lord, and He shall guide you, aleluia. Ele te guiará, Ele te direcionará, Ele te fará nova em todas as coisas, em nome de Jesus. Irmão, se você chegou aqui hoje achando que não vai dar mais, se você chegou aqui hoje achando que o gigante é muito grande, e você está cansado de ver o exército tremendo, e talvez você foi um dos exércitos, já fugiu muitas vezes, eu quero te incentivar hoje a olhar para essa história, olhar para que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fez nessa situação. Irmãos, é nos momentos de mais pressão que precisamos selecionar as vozes que nos cercam. Lembre disso. Eu louvo a Deus quando o irmão está com muito problema, ele chega aqui na igreja, chama na cadeira: pastor, está assim, está assado,
Sabe por quê, irmão? Muitas vezes eu não consigo nem eu ser a solução direito. Mas a gente pode orar junto, a gente pode chorar junto, e a gente pode suportar-nos uns aos outros juntos. Porque há um Deus que se move entre nós, há um Deus que se move no meio da igreja. Irmãos, é um mistério tão fantástico quando a gente se reúne como corpo de Cristo. Há um mistério tão forte quando a gente levanta as vozes juntos e adora ao Senhor Jesus. Hebreus fala, não deixe de se congregar, não deixe de vir no lugar da adoração. Nos dias de hoje, a internet é uma bênção, mas pode ser uma maldição na tua vida. É uma bênção porque tem acesso. Mas se eu troco a comunhão dos irmãos em carne e osso pela comunhão da internet, irmão, você está isolado no seu bubble, você está isolado na sua vida, e não tem ninguém para você compartilhar o pão, para você compartilhar o vinho, para você chorar junto, para te pisarem no pé, e você olhar para ele e falar, Deus te abençoe, meu irmão, aleluia. Em casa eu não tenho esse dorzinho no pé, mas é uma oportunidade da gente exercitar aquilo que Deus tem nos ensinado a cada dia. Perdoai-vos uns aos outros mutuamente, caminhai-vos em compaixão, que do sua vida exale o perfume de Cristo. Por isso, irmãos, lembre e confie. Lembre e confie. Ter a convicção que o mesmo Deus que já fez o impossível, ainda pode agir em mais uma batalha das nossas vidas. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Repita comigo, o impossível, é uma possibilidade, possível para Deus. Sabia disso? O impossível é uma possibilidade possível para Deus. Quero que se coloque de pé, e eu queria contar uma história para a gente finalizar. Faz um. Pode tocar a segunda, a nova. Talvez você esteja se sentindo como esse menino, o anel do professor. Não sei como você chegou aqui hoje à noite, irmão, mas eu tenho uma convicção muito forte no coração, que essa palavra veio para o teu encontro, do teu coração. E a história diz assim: professor, eu me sinto um inútil, não tenho força alguma. Dizem que eu não sirvo para nada, que sou lerdo, completo idiota, estúpido. O senhor pode me ajudar? Professor, sem olhá-lo diretamente, falou: sinto muito, meu jovem, você me pegou um dia ruim, estou tentando resolver um sério problema, volte outra hora, por favor. Quando o jovem já ia saindo, o professor lhe propôs o seguinte: bem, se você me ajudasse, eu poderia resolver o meu problema mais rápido, daí a gente poderia conversar, você topa? Eu falei: topo. Claro, professor. Gaguejou o jovem, bem inseguro se ele podia fazer alguma coisa para aquele professor. O professor tirou o anel dele, que usava no dedo pequeno, e disse: ô garoto, monte no meu cavalo, vá até o mercado e venda esse anel para mim, preciso pagar uma dívida, mas por favor, não me venda por menos de uma moeda de ouro, vá correndo e volte o mais rápido que puder. Mal chegou no mercado, o jovem começou a oferecê-lo a todos que encontrava. Eles olhavam com algum interesse, mas quando o jovem dizia que pretendia pelo anel, o quanto ele pretendia, eles começaram a rir da cara dele, volver as costas para ele, ignoravam. Uma moeda de ouro, você está louco por um anel, rapaz?
Somente um velhinho, irmão, somente um velhinho, vendo o sofrimento daquele rapaz, que foi simpático com ele, lhe explicou que uma moeda de ouro era muito dinheiro por um anel, um simples anel. O outro, tentando ajudar, chegou a oferecer para ele uma moeda de prata e uma xícara de cobre. Mas o jovem, seguindo as orientações do professor, recusou a oferta. Abatido pelo fracasso, montou novamente no cavalo e, muito triste, voltou para a casa do professor. Chegou mesmo a desejar ter uma moeda de ouro para comprar, para ajudar aquele professor. E começou a se sentir cada vez mais inútil. Ao entrar na casa do professor, ele relatou: professor, sinto muito, mas não consigo vender o anel. É impossível conseguir o que o senhor está pedindo por ele. Talvez eu possa conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas mais que isso não dá. A gente não pode enganar ninguém, professor, com o valor desse anel. O professor olhou bem na cara dele, fala: filho, você tem razão, a gente não pode enganar ninguém. Faz o seguinte, pega esse anel e vai para um ourives, pede para ele avaliar esse anel, para que a gente possa saber o quanto vai vender esse anel. O menino se sentiu mais confortável, pegou aquele anel, correu para lá, para a joalheria. O joalheiro pegou aquele anel, olhou assim e falou assim: filho, quanto o senhor pode dar por esse anel? Ele falou: olha, eu podia lhe dar assim no máximo as 8 moedas de ouro, top 10. O menino arregalou o olho e falou assim: nossa, quando o professor souber disso, ele vai ficar, vale muito o anel do professor. Mas o professor disse que não era para vender antes de falar com ele. Eu falei: joelheiro, peraí um pouquinho, eu vou voltar lá. Ele voltou: professor, o senhor não sabe, o teu anel vale muito. O joelheiro paga 8 moedas de ouro. Os outros não sabiam de nada. O professor pegou aquele anel, botou no dedo de volta, olhou para o olho daquele garoto. Ele falou assim: eu não quero vender o anel, eu sei quanto vale esse anel. As vozes, irmãos, que nós precisamos ouvir, são as vozes e a voz única de quem sabe o valor que você tem. O valor de um verbo que se fez carne e habitou entre nós, e deu a sua vida na cruz do Calvário, e morreu, e ao 3º dia ressuscitou, para que você, aleluia, tivesse vida eterna, aleluia, aleluia. Não se venda por 2 moedas de prata, não se venda por qualquer voz estranha. O Senhor é o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza. Sou filho de Deus. Quem será que pode cantar essa música com fé, com alegria, com autoridade nessa noite, antes da gente orar? Vamos começar a cantar do começo. Eu quero que você nessa noite erga a tua voz aos céus, para que o Espírito Santo, para que Deus Pai enche o teu coração nessa noite. Oh, aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Fala isso com força. Seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim. Oh, creia nisso, meu irmão. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Oh, toma posse disso na tua vida.
me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Oh, levanta a adoração nessa noite. Quem Deus libertar, livre em si será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Oh, declare isso, aleluia. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Levanta a tua voz e diga agora, hein, forte. Sem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Oh, na tua casa, Pai. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Eu sou. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quero que você feche seus olhos nessa hora. Aleluia. Se essa palavra foi para você hoje, irmão, queria que você, onde você estivesse, você levantasse uma das suas mãos. Levantasse uma das suas mãos hoje, como sinal para o Senhor, falando assim: Senhor, eu ouvi a tua voz hoje, Pai. Pai, eu ouvi hoje a tua doce voz, Pai, e como eu preciso de eu sentir, Pai amado, que eu sou filho do Senhor. Pai amado, eu não sou esquecido. Pai amado, no Senhor eu sou capaz de, Deus, atravessar qualquer muralha, qualquer gigante. Pai amado, Pai, eu ouvi a tua voz hoje, Jesus. Ah, Deus, eu oro, Pai, nessa noite, por cada mão que se levanta, Deus. Pai, por cada mão, Deus, que se rende aos teus pés, Senhor amado. Pai, com cada mão, Deus, que hoje, Pai, Deus, pela fé, Deus amado, levanta as mãos, Senhor, como que sinal de rendição a Ti, Jesus. Pai, sabendo que somos filhos do Senhor, inculpáveis, Senhor amado. Pai, livres de toda acusação. Pai amado, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema. Deus amado, nessa noite nós tomamos posse, Pai, da consciência que nós somos, Senhor, no Senhor, Pai, capazes, Deus, de enfrentar qualquer batalha. Pai, no Senhor nós somos, Senhor amado, mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje, Jesus, o Senhor renova a fé dos teus filhos, porque hoje, Senhor, o Senhor restaura a confiança, a autoestima. Pai, o Senhor restaura o casamento dos teus filhos nessa noite. Pai, o Senhor restaura a saúde. Pai, o Senhor restaura, Pai amado, a visão nesta noite, Pai amado. Pai, nesta hora, Pai, eu peço a Ti, Jesus, que o coração agora, Pai, aonde havia medo, aonde havia incerteza, Pai, agora haja a paz que excede todo entendimento, em o nome do Senhor Jesus. A quem liberta, livre se será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Levante sua voz, cante bem alto isso. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim.
Deus, sim, eu sou. Mais uma vez, mais uma vez. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Só os filhos de Deus, dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Aplauso de vitória, um aplauso de agradecimento, um aplauso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus.